Chama agora o nosso analista Yuri Pita para ele nos dizer, Yuri, boa noite para você antes de mais nada. Tá elegante, hein? É verdade, bom gosto, né? Que combinação. Mais uma vez, paleta. E Fernando Nakagawa ri nos bastidores porque estamos com a mesma roupa de novo. Mas, Yuri, agora falando sério, o que você destaca nessa pesquisa Quest Genial? Bom, Márcio, antes de tudo, boa noite. Parabéns pela elegância também. Boa noite quem nos acompanha aqui no Prime Time. Acho que vale a gente destacar um ponto importante, alguns pontos importantes, na verdade, dois bem rapidinhos, depois a gente vai fazer um recorte mais aprofundado, Márcio. Mas num primeiro momento, é interessante a gente abordar que, embora o cenário eleitoral tenha muito pouca mudança nesse geral, continua uma vantagem do ex-presidente Lula, o presidente Jair Bolsonaro em segundo colocado, os dois caminhando para um segundo turno, e a terceira via com dificuldades de fazer frente, ameaçar o lugar de um desses dois pré-candidatos no segundo turno, também é importante notar que essa pesquisa aponta para o quanto a economia vai ser uma questão importante. E isso por quê, Márcio? Porque ela foi feita já pegando uma parte do efeito do aumento dos combustíveis. As entrevistas foram feitas entre o dia 10 e 12 de março e o aumento dos combustíveis foi anunciado na quinta passada e ocorreu na sexta, dia 11, ou seja, tem um pouco já de resposta a esse impacto e isso o próprio Felipe Nunes, cientista político-diretor da Quest, coloca ali como um ponto de atenção para a gente ficar de olho nas próximas pesquisas o quanto que isso vai ter um efeito nessa recuperação que vem sendo importante para o presidente Jair Bolsonaro manter a sua competitividade e fazer frente ao ex-presidente Lula. Pois é, você fala dessa recuperação do presidente Bolsonaro e você destaca para a gente alguns locais onde essa recuperação salta mais aos olhos. A gente vai botar aqui no nosso telão, Márcio, um mapa aqui do Brasil. A gente tem uma divisão que a pesquisa Quest Genial faz por regiões. E aí, antes de tudo, uma explicação. A gente está fazendo uma comparação do que havia em novembro de passado, novembro de 2021, até março deste ano. Isso aqui é a avaliação do governo Bolsonaro e eu peço desculpas porque, na verdade, não são percentuais, são pontos percentuais e eu vou explicar por quê. O que aconteceu? Na região norte, é uma das regiões que Bolsonaro mais conseguiu melhorar a avaliação do seu governo, Márcio. Ele ganhou 23 pontos, que foi a redução de quem considera o governo ruim ou péssimo, e ganhou 11 pontos, agora sim com pontos percentuais. E 11 pontos percentuais de melhora na avaliação de ótimo e bom, ou seja, um saldo de 34 pontos percentuais aqui na região norte. Outras duas regiões em que esse salto também foi importante, sul e centro-oeste. São regiões que o agronegócio é muito forte, um eleitorado bastante caro ao presidente Jair Bolsonaro, regiões em que ele desempenhou muito bem. Esse é o copo meio cheio para o presidente Jair Bolsonaro. Qual é o copo meio vazio? Nas regiões nordeste e sudeste, que são as mais populosas, a variação não foi tão significativa, embora no Sudeste subiu 12 pontos percentuais esse saldo, no que ele ganhou de menos pessoas considerando o governo com uma avaliação negativa e mais pessoas considerando com uma avaliação positiva. O problema é que essa vantagem, principalmente aqui do Norte e mesmo aqui do Centro-Oeste, são regiões com poucos eleitores, 8% apenas do eleitorado. A região Sul tem 15%, mas aqui Nordeste e Sudeste a gente está falando de quase 70% dos eleitores que a variação na avaliação do governo ainda não é tão boa. Isso tem uma consequência eleitoral, Márcio, que é o que a gente vai mostrar agora na próxima tela, que é passando para a intenção de voto também essa evolução no mesmo período, agora sim com os percentuais que cada candidato tem, Lula, Bolsonaro e o agregado dos outros candidatos. Você vê que aquele efeito da avaliação tem impacto aqui na votação de Bolsonaro. Ele subiu de 18% para 30% das intenções de voto. Lula caiu de 57% para 43% aqui na região norte. No centro-oeste, também houve uma variação bem significativa, 18 pontos que Bolsonaro tirou e foi o suficiente para fazer o X, para ele passar a estar à frente com 39%, ante 29% de Lula. No caso da região sul, Lula perdeu bastante, Bolsonaro ganhou menos, mas diminuiu bem a distância também entre os dois, que era de mais de 20 pontos, passou aí a 6 pontos percentuais. Qual é o copo meio cheio para o Lula, Márcio? Nordeste e Sudeste, mais uma vez, que Lula conseguiu rigorosamente manter os mesmos números. Bolsonaro oscilou dentro da margem de erro, os outros candidatos da terceira via também somados não fazem muita diferença. Ou seja, isso aqui, essa permanência do cenário no Nordeste e no Sudeste, as duas regiões mais populosas do país,
mostram por que Bolsonaro, mesmo conseguindo recuperar a avaliação do seu governo e tendo vantagem em alguns segmentos e em algumas regiões do país, ainda está a uma distância significativa no geral da pesquisa. Mas por isso que você falou, fundamental acompanhar as próximas pesquisas em paralelo com as próximas notícias econômicas, especialmente no pesadíssimo aumento que tivemos recentemente, por conta de tudo que está acontecendo no mundo, na contra gasolina, né? Sem dúvida alguma. A questão dos combustíveis, que impacta principalmente região sudeste, sul, centro-oeste, regiões com uma dinâmica econômica muito forte. O Auxílio Brasil, aqui na região nordeste, que é onde tem o maior número de beneficiários, ainda não está sentindo esse efeito nas intenções de voto. Na avaliação do governo já teve alguma melhora. A grande questão é quando que vai haver essa transição da avaliação do governo para um eventual aumento nas intenções de voto do presidente Bolsonaro. E o quanto que Lula, na reação, consegue manter, principalmente nessas duas regiões em que ele é muito forte, em especial o Nordeste, que é a segunda região mais populosa do país e que o ex-presidente Lula tem essa larga vantagem. Obrigado, Yuri Pita.